E aí galera, beleza? Já na área trazendo mais um vídeo pro canal. Nesse vídeo aqui irei falar sobre John Cena, irei falar sobre Stone Cold Steve Austin, irei falar sobre Triple H e muito mais, tá? Mas antes, claro, eu peço para que você me dê aquela moral, deixe seu like logo no início do vídeo para você não esquecer. E se você não for inscrito aqui, se inscreva, cara, ativa o sininho, porque toda vez que sair conteúdo aqui, você vai poder receber em primeira mão, tá bom? Então, bom, sem mais delongas, vamos começar a falar sobre as notícias. A primeira tem a ver aí com nada mais nada menos que Cora Jade, né? Ela que teve uma lesão no último NXT. Até então a gente não sabia qual seria o status dela aí para as próximas semanas. E segundo o que foi relatado pelo Mike Johnson lá da PW Inside, ela foi constatada com uma concussão, tá? Ou seja, ela está no protocolo de concussão, a gente não sabe muito bem, né, como funciona esse protocolo, mas ela foi diagnosticada dessa forma, tá? Vale lembrar que ela tinha combate marcado aí, né, pro dia 14 no pay-per-view da TNA, o Sacrifice, por uma chance pelo título contra Masha Slamovich, atual campeã da TNA. Vamos ver aí se vai dar tempo dela estar pronta para poder ter esse combate. Hoje tem um show da TNA que eu sempre faço cobertura lá no meu Instagram. Inclusive, se você não me segue no Instagram, me segue lá, @notícias da WWE Oficial, que tudo que tem de show da WWE, da TNA, eu posto lá, beleza? Aproveitando que eu tô falando da mulherada da WWE, vamos falar agora de Natália, né? Ela que foi anunciada recentemente aí para os shows na NWA e também na GCW. Muitos especulavam por que ela estava participando de shows de outras empresas, já que ela renovou seu contrato recentemente, tá? E segundo o que foi revelado aí pela nossa querida Fightful Select, a Natália foi escolhida pela WWE, né, para poder ser a representante na empresa nesses shows, tá? Ela foi ali, né, proposta que fosse a lutadora poder, né, ser essa representante nesses shows importantes aí de promoções, né, de grande nome aí dentro do cenário do Pro Wrestling, e ela prontamente aceitou, né? O que é maneiro, vamos ver o que a Natália pode proporcionar aí nesses shows que ela vai estar participando, né? Que é tanto o Crockett Cup lá na NWA e também o show do Josh Barnett lá na nossa querida GCW, tá? Seguindo falando da mulherada, segundo a PW Insider aí, a gente vai voltar a ter o pay-per-view Evolution nesse ano de 2025, tá? Pra quem não sabe, esse pay-per-view é um pay-per-view totalmente destinado às mulheres e, segundo o que está sendo dito, vai voltar a ter esse ano, tá? Está sendo especulado para o mês de maio ter esse show em Connecticut. Vamos aguardar para ver se vai realmente acontecer, né? E eu pergunto para vocês, estão animados? É uma ideia legal? Não é? Coloque aí nos comentários, tá? Falando de ideia legal ou não, vamos falar agora de Stone Cold Steve Austin, tá? Ele estava participando de um show lá de carros off-road e tudo mais, né? No Mind 400, e foi questionado para ele sobre uma possível aparição no WrestleMania 41, tá? Ele falou que até então tá ali com o joelho bom, né? Conseguiu melhorar ele, vai fazer alguns testes aí, e quem sabe ele não passa assim uma participação no WrestleMania 41. Ainda não houve contato, ainda não teve nada, né, realmente programado para que ele apareça, mas ele estaria disponível caso necessário, tá? E aí vou perguntar, claro, para ele se ele teria condições de, quem sabe, fazer uma lutinha, né? E quem sabe com o CM Punk, já que é uma das Dream Matches aí da maioria dos fãs da WWE de longa data, ele já tem uma história e tudo mais. E o nosso querido Stone Cold Steve Austin falou que precisaria ver primeiro como é que tá a situação física dele, para poder ver se ainda dá, para poder fazer mais uma lutinha e tudo mais, mas que sem dúvida, se ele fosse fazer combate com alguma pessoa na WWE, o CM Punk seria um dos caras na lista, tá? E aí eu pergunto pra vocês, se gostariam de ver Stone Cold Steve Austin versus CM Punk? Coloque aí nos comentários, tá? Falando de gente antiga, falando sobre coisas novas, vamos falar agora de Eric Bischoff, ele que foi ali um dos responsáveis por muito tempo da WCW, comentou em relação ao heel turn do John Cena, já que muitas pessoas, né, estavam colocando ali o heel turn do John Cena como o maior da história, o melhor da história e tudo mais, inclusive comparando com o heel turn do Hulk Hogan. Ele falou que não dá para comparar os dois heel turns, tá? Se fosse para comparar, teria que pegar ali as reações dos públicos, e a relação dos públicos com o segmento, né, no caso do John Cena foi um, e com o Hulk Hogan foi completamente outro, né? Enquanto o John Cena as pessoas ficaram ali meio pasmas, sem acreditar, no caso do Hulk Hogan elas ficaram extremamente enfurecidas com o heel turn ali do que o cara que era herói deles durante muitos anos, tá? E o que eu, tio Jean, particularmente acho disso? Eu acho que o Eric Bischoff vai estar certo, e vou ser muito sincero pra vocês, talvez nunca mais exista um heel turn da importância do que foi o heel turn do Hulk Hogan. Isso porque você está falando de uma época que tinha duas empresas competindo,
E esse heel turn mudou o patamar da brincadeira, sabe? Enquanto existia uma briga entre as duas empresas, o heel turn do Hulk Hogan, junto ali ao Scott Hall e o Kevin Nash, mudou completamente o patamar da briga, tá? A criação da LWO foi o que fez a WCW passar semanas na frente da WWE ali, né, em relação à audiência, quase falindo a WWE, tá? A WWE tendo que dispensar grandes nomes do seu roster para poder pagar as contas. Então, é um cenário assim que vai ser difícil a gente ver de novo na WWE, né? Então, até por isso, chega a ser injusto comparar o heel turn do Hulk Hogan com o do John Cena, mas o do John também foi legal. Ele tava ali muito tempo sem turnar, já vinha ali, né, há muito tempo com o Babyface, inclusive mais de 2 décadas, virou recorde isso, né, um face turn desse tamanho, de tanto tempo, mas toda vez não mudou a indústria como foi o caso do Hulk Hogan, tá? Então por isso, eu concordo com o Eric Bischoff por outras razões, né, mas sim, foram com certeza os 2 maiores heel turns da história, na minha opinião, tá? E por vir falando de ex-WWE e WCW, vamos falar agora de Vince Russo, né, que criticou mais uma vez o booking do Triple H, tá? Ele já tá perdendo um pouco da paciência e falou que em 2026, se o Triple H continuar, ele para de assistir o Pro Wrestling, tá? E ele inclusive falou que em 2026 ele acredita que o Triple H não vai se sustentar no cargo. Quando o The Rock aparece, segundo Vince Russo, ele deixa muito claro que ele e o Triple H não estão na mesma página, sabe? As coisas são completamente diferentes quando tá na mão de um e quando tá na mão de outro. E eu concordo, eu acho que o The Rock evidencia muito o booking horrível da WWE, porque qualquer coisa que ele faça parece ser completamente fora da caixa do que a gente vem vendo. Não que o que a gente vem vendo é ruim, tá? Eu já disse isso. Eu acho que é o minimamente bom. Você sempre vai ter alguma coisinha ali interativa em cada show, mas, né, poderia com certeza ser melhor. Já falei sobre isso algumas vezes também, que eu acho que no NXT o Triple H se solta mais, se sente mais confortável, se sente mais em casa do que no main roster, e no main roster eu acho que eles, sabe, trabalha com um freio de mão puxado. Ele sabe que ele pode fazer mais, ele sabe que daria para fazer mais, ele já fez mais com os mesmos caras, com as mesmas peças, com o mesmo personagem no NXT, e no main roster não sai nada, sabe? Na segunda-feira, por exemplo, nós tivemos o Monday Night Raw sem atrativos, e foi a pior audiência do Monday Night Raw na era Netflix. Tá tendo uma quedazinha aí considerável. Por quê? Porque os medalhões não estavam, não tinha Cody Rhodes, não tinha Roman Reigns, não tinha o próprio The Rock, não tinha John Cena, e aí você vai sustentar o show com quem? Sabe? Com Jey Uso? Não dá, sabe? É evidência que talvez o público americano ali seja ali, né, uma atraçãozinha e tal, mas não sustenta, sabe? É uma escolha que foi uma escolha, ao meu ver, errada, uma escolha que não entrega resultado. Se não fosse Seth Rollins e CM Punk, talvez a tragédia fosse maior. Por isso, inclusive, a WWE colocou ali eles para aparecer várias vezes durante o show, né, para poder atrair a audiência, porque tirando isso, e quem sabe ali o main event, a gente teria um show assim bem ruim do Monday Night Raw, na minha opinião, beleza? Coloquem aí nos comentários o que vocês acham sobre isso. Valeu, falou e fui.